Quando olha dos céus para a terra, ele enxerga 3 povos. Porque Deus trabalha geralmente nos tercetos. Tercetos. Os grupos de 3. Deus trabalha nisso. Perceba uma coisa. Deus olha do céu para a terra e vê 3 povos. Judeus, gentios e igreja. Jesus virá. Quem crê, diga glória a Deus. Para os judeus ele virá como Messias. Para os gentios ele virá como juiz. Para a igreja ele vem como noivo. A Bíblia trabalha neste quesito de tercetos. Perceba que a Bíblia diz em Deuteronômio 16:16 que 3 vezes por ano o homem deveria comparecer perante o Senhor. A Bíblia fala da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. O tempo é dividido em 3 partes: passado, presente e futuro. A Bíblia diz que Jesus era, é e há de ser. A Bíblia nos diz que Daniel orava 3 vezes ao Senhor. A Bíblia diz que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. A Bíblia também nos diz que Jesus ficou 3 dias e 3 noites no ventre da terra. A Bíblia também nos diz que Jesus ao 3º dia ressuscitou. A Bíblia também nos diz que Abraão viu o lugar do sacrifício em Moriá ao 3º dia. A Bíblia nos diz que os serafins, em Isaías 6, diziam por 3 vezes: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Alguém sente essa glória aqui em nosso meio? A Bíblia diz que o tabernáculo era dividido em 3 partes: átrio, lugar santo e lugar santíssimo. Se nós formos, por exemplo, para o livro do Apocalipse, nós vamos perceber isso também. A Bíblia vai trabalhar com esses 3 aspectos. Jesus tem triplo ministério. Ele é rei, ele é sacerdote e ele é profeta. A Bíblia nos diz que no Apocalipse, bem-aventurado é aquele que lê, aquele que ouve e, mais importante, aqueles que guardam as palavras dessa profecia. A Bíblia trabalha com 3 aspectos de juízos no livro do Apocalipse: selos, trombetas e taças. Fumaça, fogo, enxofre. Existem 3 inimigos grandes no livro do Apocalipse: o dragão, o anticristo e o falso profeta. Os 3 serão derrotados por Jesus Cristo, nosso Deus. Não, você poderia dar um glória a Deus melhor com esse aí. Levante a voz e dê um glória para ele. É profético. Então, a Bíblia vai trabalhar nesses aspectos de 3. E como Deus, ele sabe o que faz, nada que está na Bíblia é por acaso. Tudo que lá está tem um propósito. Tudo o que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Os irmãos estavam preocupados. Paulo, para onde foram? Fiquem tranquilos, eles estão no paraíso. Porque o paraíso é o 3º céu, segundo está escrito lá na 2ª carta que Paulo escreve aos irmãos coríntios, capítulo 12, a partir do 1. Ele diz que o paraíso é o 3º céu. Olha o 3 aparecendo de novo. Por quê? Porque o primeiro céu é chamado de céu auranos, no grego. É o céu atmosférico. Esse que você olha e você enxerga a olho nu. Não precisa de tecnologia para vê-lo. É só olhar para cima e você enxerga. O segundo céu é chamado no grego de mesorâneos. Meso, entre o 3º e o primeiro. É o céu intermediário, é o céu estelar, espacial, céu dos planetas, céu das galáxias, céu das constelações. Este é o segundo céu. Este já é um pouquinho mais difícil o acesso, mas não é impossível. Já foi comprovado que o homem tem acesso a este segundo céu. E o 3º céu é o céu de Deus, aonde estão todos aqueles que morreram em Cristo Jesus, o nosso Senhor, estão lá. E a Bíblia diz que eles estão conscientes, porque eles estão em espírito. E o espírito é consciente. Aleluia! Não acreditem no que dizem os testemunhos de Jeová sobre o sono da alma. Eles dizem que a pessoa, quando morre, fica inerte, fica inconsciente, junto com o corpo, a alma fica e só vai voltar à tona na ressurreição. Isso não é verdade? Jesus disse que após a morte, o crente
fecha os olhos aqui e abre os olhos lá. Quem pode dar um glória forte para Jesus? A bem da verdade é que estes céus, é muito interessante. Pastor, quantos céus existem? Eu não sei. A Bíblia não diz quantos existem. A Bíblia diz de 3. Ela fala de 3, mas não fala que só são 3. Os judeus dizem 7, pastor Elinaldo. Mas nós não cremos nessa numerologia, nem nesta cabalá judaica, apesar de alguns pregadores pregarem por aí, né? Mas nós cremos no que a Bíblia diz, e a Bíblia fala de 3. Paulo disse, eu fui até o 3º céu. Isso implica mais um, senão ele tinha dito o último. Mas não cabe a nós sabermos quais são. Porque eu aprendi uma coisa, onde a Bíblia põe ponto final, a gente não coloca vírgula. Se a Bíblia não fala, deixa quieto, a gente só pode especular, mas não pode afirmar. Quem pode dizer amém? Então, pastor, como é que eu faço para ir para estes céus? Precisa ser salvo para ir para esses céus? Precisa ser salvo para ir para o primeiro céu, pastor? Não. Para ir para o primeiro céu é muito simples. É só ir lá numa agência de aviação, comprar uma passagem na Gol, na Azul, na TAM, na Avianca, sei lá onde você gosta de voar, né? E você voa, parcela em 10, 20 vezes, e você consegue ir para o primeiro céu. Não precisa ser salvo para ir para lá. Pastor, para ir para o segundo céu, me empolguei. Para ir para o segundo, dá para ir também, sem ser salvo? Dá. Basta ser milionário. Aí você tem que desembolsar uma baita de uma grana, ir lá na NASA, fazer um curso de astronauta, e você desembolsa os milhões, e você vai num curso diferenciado. Você pega um ônibus espacial e chega no segundo céu, e olha que coisa tremenda, vai ver a Terra pelo lado de fora. Pastor, ir para o 3º céu, aí já é complicado. Pastor, tem que ser salvo? Tem. Por quê? Porque o transporte é Cristo. Ele disse, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia! Você pode glorificar a Deus desta noite, sabe por quê? Porque você já está com a passagem garantida, carimbada, decretada. Você tem o céu, você vai para o céu. A igreja não é daqui, nós vamos subir para a glória. Subir. Nós não somos daqui, nós vamos subir. Glória, 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 aleluia, glória a Deus. Nós vamos para lá. Jesus já venceu a morte, senhores. Meus irmãos, Jesus já venceu a morte. A morte morreu. A morte morreu. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23, Bíblia. Ou seja, todos aqueles que pecam, a recompensa destes é a morte. Pastor, agora você entrou em contradição. Jesus morreu. Quer dizer que ele teve pecado? Sim, Jesus ele morreu, mas não foi a morte quem o matou. Parece uma contradição. Mas Jesus não foi morto pela morte. Quando Pilatos teve um diálogo com Jesus, antes dele ser crucificado, ele estava amarrado, preso, perante Pilatos. Olha para cá para você ouvir que interessante. Aí Pilatos olhou para ele assim, ô Nazareno, vamos abrir o jogo aqui, nós dois, conversa de homem para homem. Faz o seguinte, você não sabe que eu tenho poder para te soltar e tenho poder para te prender? Aí Jesus olhou e disse, opa, agora eu não posso ficar calado, vou ter que falar. Permissão para falar, senhor Pilatos? Pois não, pode falar. O senhor desculpa, mas eu sei que o senhor é a autoridade máxima aqui, mas nenhum poder tem sobre mim se do céu não for te dado. Glória. Levanta a mão e dá uma glória forte para esse Deus. E ele continuou e diz assim, eu tenho poder. Você não dá uma glória a Deus agora? Pode ir embora. Eu tenho poder de dar a minha vida e tomá-la de volta. Aleluia! É esse o Deus em que você... Levanta a mão e dá uma glória a Ele. Nenhum poder tem sobre mim se do céu não for te dado. Eu tenho o poder de dar a minha vida e tomá-la de volta. Eu imagino Jesus na cruz. Você não imagina? Deixa eu imaginar.
Imagine Jesus na cruz, prestes a expirar. Eu imagino a morte, do lado ali olhando, tentando contemplá-lo. Está quase, hein? Olha com os demônios, está quase na hora da gente levar, hein? Está quase, olha lá, está quase indo. Aí eu acho que Jesus olhou assim e disse: pai, eles não estão entendendo nada. Vou fazer algo inédito aqui para eles. Porque nenhum ser humano que passou por essa terra venceu a morte. Mas quem nunca pecou não pode ser tocado pela morte. Ele é santo, santo, santo. Glória, glória, glória. Eu imagino a morte olhando para os demônios. E agora, o que vai acontecer? Aí Jesus surpreende todo mundo. O mundo espiritual parou para ver. Está na Bíblia. Jesus fez isso. Se tornou um espetáculo no mundo espiritual. A atenção total estava sobre ele. Ele disse assim: pai, eu em tuas mãos entrego o meu espírito. Você não deu glória a Deus, você não quis. Eu entrego a minha vida a ti. A morte ficou olhando: ué, o que aconteceu? Você perdeu o momento, o que aconteceu? Ué, mas morreu e a gente, não foi eu. Ô glória! A morte não pode tocar o crente santificado na presença de Deus. A morte não vai te matar, Jesus vai te levar. Levante a mão e glorifique a Ele. Venceu a morte. O inferno não pode contra ele. Por isso que ele disse assim, quando João estava na ilha de Pátimos, a palavra Pátimos significa mortal, porque para lá, esta ilha rochosa, que ainda existe até hoje, eram levados os presos de alta periculosidade. Somente os mais terríveis eram levados para lá, para serem mortos de fome, de sede, ou por alguma besta que o matasse, algum animal feroz. Mas João foi para lá, não porque fosse um criminoso, mas porque pregou a palavra de Deus, porque viveu a mensagem do Evangelho. Foi para lá levado. Ele já estava com cerca de 100 anos de idade, não poderia escapar de lá, porque a nado, se alguém tentasse fugir, a ilha ficava distante da cidade mais próxima, que era Éfeso, cerca de 80 quilômetros. Nem se ele fosse um jovem, um corpo atlético, com 20 anos de idade, ele poderia fugir. Quando ele pensou que ia morrer naquela situação, naquela região, repentinamente, a Bíblia diz que ele ouve uma voz como de trombeta. Oh, glória! Por detrás dele, ele começa a ouvir a voz. Quando ele se vê naquela situação, ele enxerga algo glorioso. Um ser glorioso, extraordinário, entre 7 castiçais de ouro. Aleluia! Ele começa a observar, ele vai olhando de cima para baixo e ele olha a cabeça. E brilhava muito. Os cabelos eram brancos, como a lã branca, representando que ele é eterno. Ele não teve começo e nunca terá fim. Ele é o eu sou. Ele vai olhando e começa a perceber que os seus olhos eram como chamas de fogo, capacidade de penetrar aonde ninguém pode penetrar. O fogo vai onde ninguém vai. Os olhos de Deus vão aonde você nem imagina. Ele vai descendo e vai olhando, e as suas vestes eram resplandecentes. E ele começa a olhar, tem um cinturão de ouro, para mostrar que ele é um sacerdote eterno, da ordem de Melquisedeque, não da ordem de Arão. Ele vai descendo, e quando ele olha para os pés, eram gloriosos, formosos, e brilhavam muito, resplandeciam, refulguravam, como o latão que acabara de sair da fornalha de fogo. Por quê? Porque quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. E aí ele começa a ouvir a voz, e a voz lhe diz: João, fica tranquilo, eu cheguei, João. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu morri e ressuscitei e estou
vivo à destra do Pai Todo-Poderoso. E eu vim aqui para te dizer, João, algo muito importante, que eu tenho em minhas mãos as chaves da morte e do inferno, João. Chave da morte e do inferno. Chave na Bíblia significa poder. Dunamis. Dunamis é força motriz. No grego significa que Jesus tem todo o poder no céu, na terra e no inferno. Ei, vou dar uma notícia para você que morre de medo do diabo e dos demônios. Até o diabo está na palma da mão de Deus. Ele é o Senhor do céu, da terra e do inferno. Ele manda, Ele comanda. Ninguém pode contra Ele. Então adore este Deus, porque Ele sabe o que é que você precisa. E Ele está aqui esta noite. Ele controla tudo. Chave da morte e do inferno. Não morre ninguém sem que eu queira. Chave do inferno. Inferno é um lugar físico? Precisa de chave? Não, a chave é poder. Tem um poder sobre o mundo espiritual infernal, sobre o diabo e os demônios. Você acha que o diabo faz o que quer? Se fizesse, não tinha ninguém aqui. Até o diabo é servo de Deus. Martim Lutero dizia isso. Até o diabo é diabo de Deus. Só faz o que Deus quer, só faz o que Deus manda. Por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Fica tranquilo, Deus é com você. A igreja tem poder, por isso que a Bíblia diz, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí ele olhou para Pedro e disse assim, Pedro representando a igreja, em tuas mãos eu entrego as chaves do reino dos céus, porque se tem porta tem que ter chave para abrir. Se tem as portas do inferno que aprisionam os seres humanos no pecado, no vício, na prostituição, na maldade, no egoísmo, tem chave do reino para abrir. Está na tua mão e na minha. Glória. Aleluia. Eu sinto Deus nessa palavra. Quem pode levantar a mão e glorificar a Deus por um minuto?